Nesse ano aqui no canal eu fiz um vídeo sobre Blue Hole, que é um mangá muito maluco de viagem no tempo e dinossauros ilustrados de forma assim esplêndida, do Hoshinobu Yoshino. Eu acho que naquele vídeo eu falei que não tinha trabalhos dele publicados aqui no Brasil. Ledo engano, porque eu descobri e li esse aqui, El Alamein, e outras batalhas publicadas pela New Pop. E o que dizer desse mangá batidaço? Eu acho que aqui sim foi a primeira vez que publicaram uma obra do Yukinobu, e trata de várias histórias curtas de guerra, né? Tudo dentro do escopo aí, Segunda Guerra Mundial, Japão versus outras potências do mundo. Olha aí, tá estralando, ó. Parece até um gibi da Salvat, mas enfim, não é muito legal. Já falando aqui, tem algo estranho nessa edição. Não sei se foi publicado originalmente assim ou se foi impressão da New Pop, mas tem umas partes aqui que os desenhos estão bem, como que eu posso dizer, lisos? Bem diferente. Deixa eu mostrar aqui uma foto aqui que dá pra, uma imagem que tá feia. Claro que tem efeitos, tem trabalhos em cima de fotografias, mas tem uns desenhos aqui bem estranhos que é bem diferente do Blue Hole, por exemplo. Porém, contudo, entretanto, todavia, o Yukinobu, ele é muito bom em desenhar dinossauro, como a gente viu aí no Blue Hole. Vou deixar o card em algum lugar aqui ou na descrição do vídeo. Ele é bom também em desenhar aviões, barcos, armas, instrumentos bélicos. Não foi diferente aqui, tem encoraçados que ele desenha aqui, fenomenais, maravilhosos. Mas as histórias não são tão legais, as histórias ficam interessantes quando ele mistura elementos místicos e até então de terror. O Yukinobu, ele tem uma veia do terror, assim, ele faz mangás de terror bem interessante. Em algumas histórias aqui, várias delas, acho que todas delas são ficcionais, obviamente, mas tem inspirações aí em eventos reais. Então toda a história aqui vai ter um elemento real, mas encorpado numa história ficcional, certo? Eu não vou adentrar em todos os contos, tem acho que aqui 6 ou 8 contos, né? Não vou me adentrar neles, mas vou dar destaque para 2, na verdade 3. O que dá nome ao título, né? Esse El Alamein, que trata da história de soldados alemães que encontram uma tumba egípcia desconhecida. E aí um dos soldados, que é arqueólogo, ele pede pro supervisor dele para explorar a tumba e tal. Ele vai descendo e vai descobrindo animais mumificados até ele se deparar com dinossauros. Olha aí, o que o Yukinobu coloca, né? Ele encontra aqueles dinossauros dos pescoços grandes, mumificados, levando a teoria de que se os egípcios conheciam dinossauros. E o mais legal é que no final da história aparece um vaso, né, a paleta de Narmer, que é um objeto que existe na vida real e é bem misterioso porque tem esses dinossauros aqui com os pescoços entrelaçados. Ei, meu Deus, deixa eu tampar esse símbolo. Tem dinossauros com os pescoços entrelaçados. E aí corrobora com a teoria de que se os egípcios conheceram de fato os dinossauros na época do Egito mais antigo, ou se esses dinossauros demoraram para morrer, ou o que quer que seja. Há teorias envolvendo esse vaso nessa paleta de Narmer, que é bem interessante. Outra história bacana, essa que tem tom de terror, é uma história que novamente o regimento alemão, o nome da história chama Floresta de Ardenas. A Floresta de Ardenas existe, é uma floresta ali na região da França, se eu não me engano. E aí um dos supervisores encontra o soldado e fala: "Você é alemão, filha da puta? Você é alemão?" Cara, não, eu sou americano. E eles vão conversando, eles vão falando sobre a cultura celta, sobre os gauleses e tal. E eles encontram um local, como se fosse um depósito cheio de combustível para os veículos, né, alemães. E aí o supervisor fala: a gente tem que destruir essa parada, a gente tem que destruir essa parada. Eles vão encontrando dentro desse local objetos folclóricos
celta, né? Dentro do negócio eles encontram aqui um sino, né? Um sino gaulês, na verdade. E aí o supervisor dele fala que tem que destruir o local, porque se os alemães chegarem, vão ter combustível para os veículos e tal. Em dado momento, chegam os alemães e começam um tiroteio e tal, e aí o supervisor dá um tiro. O combustível pega fogo e se revela um homem de palha. Um homem de palha no melhor estilo, né, Wicker Man, naquele filme. Né, eles criam uma estátua gigante de feno para depois queimar. E aqui ele fala que esse homem de palha é feito com prisioneiros de guerra que os gauleses pegaram. Então, quando eles queimam essa parada, o negócio meio que fica vivo e o corpo da galera começa a gritar no melhor estilo filme de terror, assim, né, que o Yukinobu coloca dentro da história, que é bem interessante. É uma história bem curta, mas mostra aí como o Yukinobu é bom em fazer tensão e histórias de terror. E aí o Homem de Palha começa a andar, destruir tudo. É um negócio bem interessante. É bacaninha essa história. E depois tem uma que é uma crítica bem interessante, que se chama Mangá da Desonra Nacional, que ele cria uma história... Aqui ele tá mais engraçadinho, o Yukinobu. Ele coloca umas piadas políticas e umas piadas, assim, humor negro, podemos dizer assim, interessantes. Ele trata da constante sensação, da constante vontade do japonês em tirar a própria vida por qualquer motivo de honra e tudo mais. E tem uma parte que vai mostrando os japoneses enfiando lâminas na barriga incessantemente por qualquer coisa. Tipo, uma piada que o cara fala assim, um general japonês fala assim, pô, os americanos não podem ultrapassar tal ilha. O mensageiro fala, pô, mas os americanos ultrapassaram tal ilha. Aí o bicho vai e enfia a lâmina na barriga e morre. Depois mostra outro momento, outro general, né, o substituto, falando assim, ok, já que eles ultrapassaram aquela ilha, eles não podem ultrapassar essa outra ilha. Aí novamente chega o mensageiro e fala, pô, os americanos já passaram, ele vai e se mata. E tem essas piadinhas constantes do suicídio japonês, né, que é um negócio bem maluco. E mostra também kamikazes. É uma história focada na saída húngara por diversos fatores ideológicos, basicamente. Na segunda parte, a gente tem uma sociedade japonesa alternativa, meio que um futuro, e aí mostra um general que é a cara do velhinho do KFC, e ele mostra a burocracia japonesa, mostra os salarimãs que surgem de ovos, como se fossem insetos, tem ninjas, ele mistura todo os elementos culturais japoneses numa história para tentar enfrentar os americanos que ocuparam esse Japão, né? Os americanos ocuparam o Japão de fato, criaram bases militares e tudo mais, né? E aí é mais uma metáfora desse domínio americano. E aí os japoneses tentam fazer atentados contra esse general KFC aí e tal. Não dá certo, e aí no fim da história o Japão meio que se abre novamente, aqui uma briga entre salarimãs, né, que eles colocam aqui, burocratas contra a tropa americana, aparece samurais, aparece ninjas, aparece um monte de coisa. Fazem um atentado, matam o presidente, mas ele tem uma cópia, que é um robô daquele perdido no espaço. Aí o robô mata o ninja, e meio que o Japão se rende novamente. Não tem jeito, né, de viver isso. E aí, tem um dado momento da história que tá tendo uma crise de piolho, eles jogam DDT e tal, e dado momento eles jogam DDT pra caramba e matam os burocratas, matam essas pessoas japonesas aí que dentro da história são consideradas insetos. E aí tem uma abertura cultural total, ele faz uma piadinha meio estranha aqui dos japoneses estarem rezando para lá e tal, aí no final da história fala que o Japão entra em contato com o Uruguai, faz uma parceria e consegue sair dos domínios dos Estados Unidos. Então as piadinhas interessantes. Mas bem... nada com nada, assim, não é aquela coisa interessante do Yukinobu. É bem mais legal vocês lerem Blue Hole, por exemplo, o cara tá cagando pra história, assim como ele caga pra história várias vezes aqui, pra focar em dinossauro, mas aqui não foca em nada, não é um foco dos veículos militares, nem nada do tipo. São histórias curtas, pelo menos, são histórias curtas, que ele consegue desenvolver de uma forma bem legal e tal, é interessante. Tem uns erros gramaticais malucos aqui, até uns erros de tradução que eu fiquei meio, será que é isso mesmo? Enfim.
E tem uma passagem aqui, um erro de revisão que eu achei engraçado, que do nada eles estão falando da Segunda Guerra Mundial e tá lá, 1984. Nem se você alternar os números, fica parecendo que estava acontecendo. Porque mesmo se você alternar para 84 e colocar 48, a Segunda Guerra já tinha acabado, oficialmente. Enfim. El Alamein e outras histórias. Mediano, mas vale. São poucas páginas, são 200 e poucas páginas, então tem... dá pra passar o tempo. Eu consegui passar o tempo aqui, mas tem uma história aqui, que é do avião, que acho que é a segunda ou a terceira história. Essa sim, a terceira história. O Falcão em Fúria Fortaleza. Que coisa chata. Puta que pariu. Mas enfim. Já dei minhas considerações de El Alamein. E é isso. Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo.